Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tá, Chico, tudo bem, amigo? Boa tarde, Daniela, e o nosso público aí da metrópole. Tudo tranquilo, amigo. Como é que anda esse setor tão importante para a nossa economia das indústrias? Um ano e tanto, já um ano e meio pós, já durante a pandemia e agora com um pouco de expectativa de melhora. Chico, na verdade, a indústria, ela sofreu aqui na Bahia, como todo o Brasil. Na verdade, sofreu menos que o comércio e o serviço, porque nós mantivemos nossas atividades de uma certa forma dentro do que a demanda se comportou. Nós não paramos por conta da epidemia em si, mas a indústria, em alguns momentos, parou por muito mais por retração da demanda. O que aconteceu aqui na Bahia é que nós tivemos um caso pontual bastante significativo, que foi a parada da FOA a partir de janeiro. Isso seguramente está representando um impacto no nosso desenvolvimento e crescimento industrial muito forte, até que a Bahia foi a pior classificada agora no crescimento do PIB industrial em maio, e agravado ainda mais por uma redução bastante significativa da produção da refinaria durante o mês de abril e maio, para uma parada de manutenção um pouco maior do que o previsto. Com o avanço da vacinação, Ricardo, você acha que a retomada. Tem muita gente que acredita que a retomada vai ser rápida e que teremos um aquecimento da economia agora no segundo semestre com força. Você acredita nisso? É possível porque ainda temos aí um certo atraso, um certo desalinhamento nesse suprimento das vacinas, mas acredito que a tendência é ir melhorando. A preocupação, basicamente, o que nós devemos ter para esse segundo semestre, se chama energia. Nós já estamos sofrendo um sério problema de fornecimento de energia em termos de custo. Energia, você não pode imaginar numa inflação estimada para esse ano de 4,5% em média, nós temos um reajuste, o último pontual do consumo de 52%. Isso, obviamente, impacta terrivelmente a estrutura de custo, que foi afetada até então pela variação cambial, e a partir de 30 dias, mais ou menos, atrás, o dólar se estabilizou nesse patamar de R$ 5, 5 e pouco, já não pressionaria mais os custos, consequentemente, a inflação. Mas a energia tem aumentado desde março, o último momento agora 52%, obviamente refletindo um inibidor ao consumo, mas uma indústria crescendo, isso não inibe, isso só repassa custo, o preço e, consequentemente, para a inflação, onde nós temos uma massa salarial cada vez mais limitada, e isso poderá certamente comprometer o esperado crescimento para esse segundo semestre. Com a perda da Ford para a Bahia foi uma coisa muito importante, assim, ruim que nós sofremos. A gente tem perspectiva de relocar esses funcionários, esses trabalhadores que ficaram desempregados? Chico, essa é realmente a preocupação número um. Eu diria que a número dois é não desperdiçar toda essa estrutura física que existe lá da FOR. Na verdade, nós já temos também uma estrutura muito parecida em termos de porte, que foi a Texis, que também foi desmobilizada há mais de um ano e meio. O que nós estamos fazendo dentro da Federação das Indústrias, nós que temos aqui um conselho do setor automobilístico, nós estamos reunindo aqui todo o nosso grupo e preparando um trabalho para que a gente possa servir de base na prospecção de não só um novo player, que pode ser em conjunto de duas marcas ou dois fabricantes para usar aquele site, e que também possa eventualmente servir para ter um outro tipo de indústria, de tal forma que a gente possa aproveitar essa estrutura e todo o expertise de pessoas formadas que estão lá. Se podemos dizer que existe alguma amenidade, digamos assim, nós retivemos junto, dentro do Cimatec Parque, do Cimatec aqui no Orlando Gomes, toda a área de engenharia da FOR. Hoje isso representa cerca de 600 engenheiros, de um modo geral, todos eles preparados aqui na Bahia, grande parte deles baianos, que vão continuar como FOR, fazendo projetos automobilísticos para a FOR mundial. Então, nós seremos um dos 3 players mundiais de desenvolvimento de projeto. Nós, a Alemanha, a China e os Estados Unidos. Esse projeto tende a crescer, a expectativa é que nós possamos ampliar isso para até o próximo ano para 1.200 engenheiros, onde nós temos toda aqui a fábrica de protótipos, projetos, a parte de estúdio, de tal forma que a gente vai render muito desses talentos, digamos assim, de um nível superior. Mas temos toda a parte técnica que precisamos aproveitar e que a economia, mesmo que ela venha a crescer sem um impedimento de energia ao longo desse segundo semestre,
não conseguirá dar vazão a cerca de 5 mil funcionários que foram dispensados da Protec, especializados, mais cerca de 12 mil dos terceirizados. Então, essa é uma preocupação. Aliada ao fato que nós também só devemos ter uma maior retomada da nossa refinaria, provavelmente a partir do início do próximo ano, com a assunção de uma forma mais efetiva dos novos proprietários que adquiriram a refinaria Landulfo Alves. Tivemos também um contratempo esse período agora de uma empresa da área de cobre, que já está em dificuldade, a Paranapanema, acabou de alinhar todo o seu endividamento, todos os seus compromissos que tinham feitos com os fornecedores, de tal forma que esperamos que isso possa dar uma maior dinâmica também à área de metalurgia, que representa aqui o setor de cobre. Impacta muito menos em termos percentuais no nosso PIB, mas é algo que soma. Boa tarde, Ricardo. Agora James falando aqui. Ainda sobre essa questão da retomada, mas num âmbito mais geral, e também mais, digamos, nacional, o que acaba evidentemente impactando também aqui na industrialização da Bahia, nós estamos todos já pensando nas eleições do ano que vem e os pré-candidatos apresentando seus programas de uma forma ou de outra. E a industrialização do país é um assunto que vem sempre à tona, assim, ou a desindustrialização. Tem muita gente que acredita que o Brasil vem num processo de franca desindustrialização há bastante tempo já e que isso precisa ser, no mínimo, freado, se não revertido. E aí eu lembro que nos Estados Unidos, por exemplo, quando Donald Trump assumiu, ele considerado um político de direita, tomou uma medida para frear a desindustrialização lá, que era muito mais tímida do que a daqui, que poderia ser considerada de esquerda. Ou seja, ele sobretaxou as importações para proteger o mercado interno. Eu queria saber, do ponto de vista da Federação das Indústrias da Bahia, o que é que um presidente do Brasil teria que fazer para a gente recuperar assim, uma saúde no sistema das indústrias? James, efetivamente o Brasil se desindustrializou muito mais de qualquer referência relativa dos PIBs mundiais. A perda da representatividade da indústria, medida estatisticamente, isso foi uma constante no mundo inteiro, porque muita área de indústria voltou-se para a PIB da área de serviços, por questão de terceirizações e tudo mais. Mas aqui é muito patente o que aconteceu. Com relação à política de direita ou de esquerda ou de centro com a indústria, eu não diria que esse foi o X da questão. O X da questão é a falta de uma política de Estado. Nós temos um grande exemplo que funcionou e tem funcionado e tem sido reconhecido, que foi uma política de Estado agrícola. Todos os governos que passaram ao longo das últimas décadas seguiram uma rota, um planejamento de política de Estado para o setor do agroindustrial ou agrícola, principalmente pecuário, no segundo momento. O que nós precisamos é voltar a sentar na mesa, voltar para as pranchetas, entre aspas, e planejar. Nós precisamos de uma política industrial de Estado. E que, efetivamente, já temos dito isso, a última que esse país teve ainda foram com os militares. Quando nós tivemos as BRAs, as Siderbras, as Telesbras, as Nuclebras, obviamente que em outros conceitos ou em outra dinâmica, hoje teríamos que ver uma certa lógica da economia mundial, da interação nas cadeias de valores e tudo mais. E essa pandemia, eu espero que ela tenha ensinado a todos nós o quão importante é o encadeamento produtivo. O encadeamento produtivo significa não que você tenha que ser bom em tudo e abrir todo o seu leque e ter capacidade industrial para tudo, mas você tem que identificar posicionamentos estratégicos para que aquele encadeamento produtivo, e aí não se pode fugir da indústria, possa ter valor. Que o Brasil é um grande celeiro do mundo, é verdade. Mas se nós somos o grande celeiro do mundo, como é que nós estamos perdendo a oportunidade de agregar valor, de fazer o encadeamento produtivo desse celeiro que nos é tão peculiar? Então, nós precisamos fazer isso através de uma política de Estado. E, com base nisso mesmo, que nós, da indústria, não podemos jamais entender por que a indústria não merece uma personalidade no Brasil. O que é que eu chamo de personalidade no Brasil? Por que nós não temos um Ministério da Indústria e Comércio?
Não faz sentido. Sob qualquer hipótese que for olhar, em todos os países do mundo que queiram dar um processo industrial decente e competitivo, ela precisa ter uma personalidade, assim como tem o turismo, assim como tem aqui o setor do agronegócio. O que é que não justifica isso? Não podemos, não. E um dos motivos, se nós representamos a grande maioria da arrecadação de tributos, como é que nós não podemos ter um olhar tão delicado sobre isso? Se nós representamos o maior valor agregado médio de salário de qualquer empregabilidade, como que nós não podemos ter uma personalidade própria? E isso tudo ajudaria muito, mais do que ter uma verdade política, essa personalidade que eu chamo através do Ministério, ajudaria que nós pudéssemos ter foco sobre uma política industrial de futuro. Indústria sempre é um investimento de médio e longo prazo. Você não faz nada de médio e longo prazo sem planejamento. Ricardo, olá, Daniele falando aqui agora, boa tarde. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Tudo bem. Um outro ponto, assim, para a cadeia produtiva brasileira, está em um outro local em relação ao exterior, é o nível de recurso tecnológico, que é uma aliada, apesar de acharem muitas vezes que a tecnologia vem para substituir a mão de obra humana, mas é uma aliada. E aí eu gostaria de saber, nesse momento de pandemia, dentro do furacão, se teve tempo para abrir diálogos, debates com autoridades e com outras lideranças das indústrias brasileiras para buscar referências de fora, trazer novas tecnologias para as indústrias daqui. Como é que vocês pensam a tecnologia? A tecnologia é quase o nosso mantra aqui no sistema FIEB, que todos vocês conhecem. O nosso amigo Mário é um grande admirador do nosso Cimatec. É uma das poucas ferramentas que existem nesse país que pode dar uma sustentabilidade a um processo de várias mãos, ou seja, incentivos fiscais, adequacidades de matéria-prima, de mercado, e mais tecnologia. Tecnologia, ela está intrinsecamente ligada à inovação e educação. Nós precisamos ter pessoas capacitadas para ajudar a desenvolver e aprimorar a tecnologia. É o que nós verificamos e sofremos agora com essa parte da pandemia. O Brasil, mesmo tendo esse histórico de um Butantan, tendo histórico de uma Fiocruz, nós não conseguimos até então ter a nossa própria vacina. Isso é fruto de uma falta de cultura e constante evolução num processo de pesquisa e inovação. Essas são condições sine qua non que nós precisamos investir. Também nisso, um exemplo que nós falamos aqui com a agricultura, que eu tanto admiro, tanto respeito, tanto peço que seja um benchmark para a indústria. Nós temos uma referência, a Embrapi. Embrapi seria a empresa brasileira de pesquisa industrial. Um orçamento pífio, permita dizer, nós estamos falando de indústria, de 40 milhões em média anuais. Nós temos a Embrapa com um orçamento constante nos últimos anos de 2 bilhões de reais. E com conceitos diferentes. Na Embrapa, você tem uma boa parte desse orçamento voltado para a estrutura administrativa de uma Embrapa. A Embrapi, ela tem para cada R$1 que é alavancado de recursos federais para projetos de inovação industrial, você teria R$1 de uma outra instituição de pesquisa e mais R$1 do parceiro que quer desenvolver projetos. Isso é um conceito que hoje é muito aplicado no mundo. Então, você tem a possibilidade de alavancar com a estrutura de administração mínima. Nós estamos agora tentando, através de recursos que vêm da área de inovação e tecnologia, que está alocado no mesmo CTI, que está aprovado aí uma previsão de 2 bilhões no próximo ano. Esse ano quase tudo foi contingenciado. Esperamos que o próximo ano possa ter valores maiores, mas também precisamos de muito foco de política de Estado com inovação e tecnologia. Sem falarmos, para não corrermos risco de achar que isso não é importante, isso é o mais importante de todos, que eu chamo educação. Ricardo, muito obrigada por essa conversa, boa sorte e sucesso aí a partir de agora.